Graças a paz, povo abençoado, povo de Deus, eleitos, predestinados, escolhidos para a vida eterna em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Irmãos, vou mostrar para você aqui agora essas passagens que eu deixei no vídeo anterior, certo? E lá no finalzinho, eu vou mostrar o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho. Posso dizer assim? Pode. Deus Pai e Deus Filho, como pessoas distintas, ou seja, separadas, antes da encarnação de Cristo. Ou seja, agindo no Antigo Testamento, as duas pessoas, Deus Pai e seu Filho, Deus Filho, né, agindo no Antigo Testamento. Vamos aqui para Salmo de número, deixa eu ver aqui, Salmo de número 45, Salmo de número 45, versículos 6 e 7. Presta bem atenção nestas passagens. As duas pessoas separadas, Pai e Filho, ou Deus Pai e Deus Filho. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Beleza? Ele está falando aqui do Deus Filho. Agora, o 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, Filho, o teu Deus, Pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Entendeu aí? Por isso, Deus, Filho, o Filho, o teu Deus. Irmão, não adianta você fazer marabalismo, não adianta você fazer mágica, querer fazer mágica, o teu achismo, acrescentar, né, ou tirar ou diminuir nesse texto, nesse contexto, que você não vai ter sucesso. Você vai se envergonhar e vai se perder, né, na literatura do texto. Presta atenção. Por isso, Deus, Filho, o teu Deus. Duas pessoas separadas, distintas no Antigo Testamento. Ou seja, Deus Filho, Cristo eterno, já visto no Antigo Testamento. Aí você vai lá para Hebreus, agora sim, Hebreus, aqui ó, Hebreus capítulo de número 1, versículo 5 ao 7. Presta atenção que o autor aos Hebreus vai citar o Salmo 45. Porque a qual dos anjos disse jamais? Ou seja, Deus não disse a anjo nenhum. Milhões de anjos no céu, na presença de Deus, e em nenhum desses anjos Deus disse jamais. Mas a alguém ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei, na encarnação, por pai, e ele me será por filho. Ou seja, era filho antes da encarnação, continuou a ser filho depois da encarnação. Deus Pai era pai antes da encarnação e continuou sendo pai do filho depois da encarnação. Agora, versículo de número 6. Presta atenção. E outra vez, quando introduziu no mundo, né, o primogênito diz, o primogênito é diferente de unigênito. Vou explicar isso nos vídeos que virão. O primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, adorar quem? Ao Deus Filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Por quê? Porque também ele é Deus, não o Pai, mas o Filho. 7. O 7. E, em verdade, quanto aos anjos que diz que faz dos seus anjos espíritos,
e de seus ministros labaredas de fogo, que é a mesma coisa, ou labareda ou fogo. 8. Labaredas só pode ser de fogo. Mas do filho, olha só, irmão, do filho diz, ó Deus, isso é Deus falando, o Salmo 45, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade é o cetro do teu reino. Quando Deus Pai diz para o Deus Filho, e em algum lugar na eternidade, em algum lugar Deus disse isso. Ó Deus, se referindo ao Filho, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos sem fim. Tem mais. O 9. As duas pessoas distintas e separadas. Deus Pai e Deus Filho. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, olha só, isso aqui é Hebreus, Novo Testamento. Por isso, Deus Filho, o teu Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, beleza? Então, Deus, Jeová, estava com o Deus Filho, ou seu Filho, na construção de todas as coisas, no princípio de tudo. Provérbio 8, 22, 31. Provérbio, agora deixa eu achar aqui provérbio, viu? Deixa eu ver aqui. Cantares, Isaías, deixa eu achar provérbio aqui. Crônica, Jó, Salmo, provérbio 8, versículos de número 22. Vamos ter que ler esses versículos aqui para você entender. Ou seja, repito, Deus, Jeová, Pai, estava com seu Filho, Deus Filho, o Cristo, na construção de todas as coisas, no princípio de tudo, antes da encarnação do Verbo, certo? Aqui, ó, Provérbio 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Ele, Cristo, o Deus Filho, o Verbo já estava no princípio com Deus, este me possuiu, quer dizer, o Senhor me usou ou me usava, eu trabalhava com ele, eu era o seu arquiteto, eu estava o ajudando de uma certa forma. Não que Deus precisa de ajuda, mas na cooperação mútua entre Pai e Filho, Deus Pai e Deus Filho, na criação de todas as coisas. Então, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. 22, 23 agora. Desde a eternidade fui ungida ou gerada. Desde o princípio, antes do começo da terra, ele já estava lá. Quem? O Cristo, o Verbo, o anjo do Senhor, na eternidade fui ungida. Beleza? Então, o Deus Filho, na eternidade, ele foi ungido, ou foi gerada. 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Ou seja, ele está falando da sabedoria, mas aqui é uma personificação. Atenção aqui. Isto é uma personificação. Isso aqui está mostrando uma pessoa. Que isso aqui está se referindo a alguém, a uma pessoa. E esta pessoa é Cristo pré-encarnado ou Filho de Deus. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Isso é profundo. 25. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Presta atenção. 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo.
Olha só, Deus está falando do seu pai. Ainda ele quem? Jeová, seu pai, não tinha feito o pó do mundo ainda. Agora, olha o que ele vai dizer no 27. Quando ele, seu pai, preparava os céus, aí estava eu. Quem? O filho. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando ele traçava o horizonte no abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, né? Quando Deus estava agindo, trabalhando, olha o que ele diz. Quando fixava no mar o seu termo para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunhava os fundamentos da terra, isso é muito profundo. As duas pessoas eternas, distintas, pai e filho, ou seja, Deus Pai e Deus Filho. O 30, ele estava preparando tudo, criando tudo. Olha o que acontece. Então, quando ele estava preparando o mundo, o pó da terra, né, todas as coisas, ele estava preparando no princípio, aí ele disse, então eu, o Filho, estava com ele. E agora? E agora? Como é que você vai se sair dessa? Como é que você vai dizer que Cristo não estava no Antigo Testamento, Cristo não estava, não era pré-encarnado? Aqui é o verbo, aqui é a palavra, aqui é ele, o Cristo pré-encarnado, o Cristo eterno, ou Deus Filho. Então, eu, Deus Filho, estava com ele, com Deus Pai, e era o seu arquiteto. Olha só, eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me perante ele. Com quem? Com seu Pai, com Deus Pai. 31, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens, né? Até o 31, pronto. Então, eu estava com ele. Aqui, ó, versículo 30, que diz, aqui, ó, então, eu, uma pessoa, estava com ele, outra pessoa. Eu quem? Deus Filho. Ele quem? Deus Pai. Se você vier para cá, meu irmão, aí que você vai se perder mesmo. João, capítulo 1, versículo 2. Olha a confirmação de João. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Filho. O Deus Filho estava no princípio com Deus Pai. Eu estava com ele, era o seu arquiteto, criando todas as coisas. Captou? Pescou? Entendeu? Aprendeu. Agora, a confirmação de João 1:1, olha só, João capítulo 1, versículo 1, de provérbio do Salmo 45, 6, 7, né? Ó Deus, o teu trono subsiste, por isso Deus, o teu Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 9, provérbio 8, do 22 ao 31, aí vem a confirmação agora, né? João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo, o Deus Filho, e o verbo, o Deus Filho, estava com Deus Pai. E o verbo e o Deus Filho era Deus na essência do Pai. Foi gerado pelo Pai, o único gerado, o unigênito do Pai. Aí, versículo de número 2, aqui, ó. Versículo 2, ele estava no princípio com o Pai. Ele quem? Cristo, o Filho, ele estava no princípio com seu Pai, com Deus Pai. E qual é o problema de aceitar isso? Né? É uma trindade? Não. É unicidade? Também não. É a Bíblia. É aceitar que Deus gerou seu Filho no princípio, né? Para criar. Que Deus não podia criar? Podia, mas isso aí, meu irmão, é questão de Deus, é sabedoria de Deus, princípios de Deus, né? É as coisas que estão ocultas ao próprio Deus, ao próprio Pai, Criador, Yahvé, Jeová, Adonai, como você queira chamá-lo. Então, João 17, para a gente fechar aqui, capítulo 17, versículo de número 5, olha só.
e glorifica-me. Aí você vai lá para Salmo 45, Hebreus capítulo 1, 5, 9, Provérbio 8, 22, 31. Aí ele diz, e agora glorifica-me, a mim, teu filho, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, eu, o filho, tinha com o Pai, Provérbio capítulo 8, versículo 22, 31, antes que o mundo existisse. Beleza? Por aqui a gente encerra esta parte, certo? No próximo estudo, a divindade de Cristo no Velho Testamento. Atenção! A divindade de Cristo no Velho Testamento. Cristo já estava agindo no Antigo Testamento com seu Pai. Você viu isso aí? É Provérbio 8, 22, 31. Não perca os próximos estudos, próximos vídeos. E depois eu vou falar sobre o nome filho, referente a Cristo antes da encarnação. Ele não passou a ter o nome filho depois que se encarnou como filho de Maria, não. Ele já tinha o nome de filho de Deus, filho do Pai, antes mesmo da sua encarnação. Deixa o like. Se você discorda, escreve aqui, beleza? Também se você concorda, deixa o like e se inscreva no canal para a glória do Deus Pai. Amém? Então, também você vai ver que o rei Davi parece que conhecia muito bem, né, as duas pessoas. Vamos ver aqui rapidamente, dá tempo? Deixa eu ver a hora aqui, 8:04, dá tempo sim. Então, o rei Davi, ele conhecia muito bem mesmo, né, as duas pessoas, pai e filho. Olha o Salmo 110. Salmo 110, aqui, ó. 110, versículo 1. Olha como Davi tinha esse conhecimento. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Salmista dizendo, disse o Senhor Jeová, o Pai, ao meu Senhor, né? Filho, Deus Filho, o Cristo eterno para sempre. Aí você vem, para refrescar a memória, Mateus 22, aqui ó, Mateus, capítulo de número 22, versículo 41, vai repetir isso aqui. Mateus escreve esta mesma mensagem. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. 41, 42, até o 46. Dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. É filho de Davi. 43. Disse-lhe ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Olha só, Davi o chamou de Senhor, em espírito, no Antigo Testamento, dizendo, a revelação, 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, olha Cristo trazendo a memória do salmo de Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponha, né, os teus inimigos por escabelo de seus pés. Ou seja, Cristo está dizendo, o próprio Davi, em espírito, disse o Senhor ao meu, chamou Cristo de Senhor, ou seja, de Deus, de Adonai. Aí o 45, ele diz, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Né? Como é que eu posso ser filho de Davi se eu sou senhor dele? Como é que eu posso ser filho de Davi na genética, né? Na genealogia de Davi, filho ser humano, criatura, se eu sou o próprio Deus de Davi, Deus filho, certo? Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos, né, debaixo de teus pés. Amém? Então, lembrando, próximo vídeo, irmão, vamos, a divindade de Cristo no Velho Testamento. Cristo estava no Antigo Testamento? Sim. Vou mostrar para você no próximo vídeo. Deixa teu like,
Não é inscrito? Dá uma força, se inscreva no canal para a glória do Cristo eterno. Paz eterna.